É bem provável que em algum momento alguém já tenha te perguntado qual o seu tipo sanguíneo e o seu fator RH. Você soube dizer? Leonardo, 0 para ele. Sabe qual é? Sabe qual é a importância de saber, conhecer essa informação? Minha gente, é importante em diversos casos, principalmente se você precisar passar por uma emergência. E aí, vai falar o quê? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o hematologista Dr. Glauco Plens. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado, Evelyn. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, essa pergunta que eu fiz para o Leonardo, né? Que ele falou, eu acho que eu não sei, mas eu não lembro qual é o tipo sanguíneo. É comum a gente não lembrar, doutor? É comum, assim, acho que a maioria das pessoas, às vezes, nunca nem soube, né? Porque é uma coisa, assim, que no dia a dia da gente não é um exame que todas as rotinas, todas as clínicas pedem normalmente, assim. É mais quando o paciente tem uma curiosidade, ou é um atleta, ou é um competidor de algum esporte de aventura. Daí acaba suscitando a necessidade de fazer o exame que identifica o tipo sanguíneo. Eu vou falar para o senhor que eu descobri o meu na empresa, porque tem às vezes, né, que vem o pessoal da saúde para saber o tipo sanguíneo e tal aqui, e foi assim que eu acabei descobrindo, porque a gente também não tem essa coisa mesmo de, eu quero saber qual o meu tipo. Mas é importante a gente saber, não é, doutor? Tem uma importância relativa, sim, porque isso vai te orientar, assim, em algumas situações. Você vai fazer, se tiver uma gestação, se for marcar uma cirurgia, algo assim, né, vai te ajudar. Mas aquele que não sabe o tipo sanguíneo não precisa se apavorar por isso, porque toda transfusão que é feita, toda vez que isso é necessário dentro de um hospital, isso é verificado rigorosamente pelo serviço de hemoterapia. O banco de sangue vai fazer todos os testes, seja urgência ou não, e ninguém vai receber uma transfusão de sangue de maneira inadequada, inapropriada ou aleatória, né? Então isso é sempre muito bem protocolizado e o processo de liberação de sangue é muito criterioso. E doutor, o que seria o fator RH? O fator RH é um dos grupos sanguíneos que a gente tem, né? E aí ele é codificado geneticamente e a maior importância do fator RH é que ele é o que mais gera formação de anticorpos se a transfusão for incompatível, para causar reações transfusionais, que podem ser graves. E a gente pode dividir o sangue em tipos, é isso, doutor? Isso. Quais são os tipos? Então, a gente tem vários grupos de sistemas de sangue. Então, a gente tem o grupo ABO, que é aquele mais que é conhecido. Que a gente mais lembra, assim, né? Isso. E que ele é importante porque a gente tem anticorpos para fazer reação transfusional naturalmente, ou seja, uma transfusão ABO incompatível, ela sempre vai dar um problema sério, né? Então ele é o mais importante. O RH ele pode desenvolver a reação transfusional, mas não é 100% dos casos. E existem vários outros grupos menos importantes que raramente desenvolvem anticorpos que vão dar a rejeição, que vai dar a transfusão incompatível. Quando a gente fala em tipos, doutor, a gente geralmente fala assim, fulano tem tipo A, ele pode receber. Como é que isso funciona, doutor, essa tabelinha? Então, a gente tem a tabela é baseada no que está presente no glóbulo vermelho de cada um. Então, se você tem um açúcar lá, que a gente convencionou chamar ele tipo A, você pode receber de pacientes com tipo A, mas você vai criar anticorpos, naturalmente, como eu já comentei, para os outros tipos. Então, para o tipo B e para o tipo AB. Então, a transfusão dos outros tipos vai ser incompatível. Então, a gente tem uma tabela para glóbulo vermelho e também tem uma para plasma. Mas a de plasma a gente não comenta muito porque é uma exceção, são transfusões muito menos frequentes do que a do glóbulo vermelho. A gente tem uma imagem aqui, eu queria que a Dê colocasse pra gente dar uma olhada no sangue. Como é que ele fica aqui? Aqui, doutor, o que a gente está vendo aqui, doutor? A gente está vendo aí um aglomerado de glóbulos vermelhos, né, num pequeno aumento. E que dá para ter uma ideia assim, que o sangue é um tecido, né? Tem milhares na verdade tem milhões de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico de sangue. É muita coisa. É muita coisa. Se a gente for fazer conta, fica até meio surreal de você conseguir imaginar, né? Se você tem 5 milhões de células num milímetro cúbico de sangue, quanto de célula que você tem no corpo, né? Uau! E aí, à medida que vai fazendo o aumento, então você vai conseguindo individualizar cada um dos glóbulos vermelhos, né? Aí não é um sangue que está com uma coloração especial, então fica uma coisa um pouco translúcida e um pouco transparente, né?
E aí essas são as hemácias, né? São os glóbulos vermelhos, que transportam o nosso oxigênio. Quando a gente consegue ver a imagem assim, doutor, é possível a gente diagnosticar, por exemplo, coisas no ser humano? Por exemplo, por essas imagens é possível falar assim, essa pessoa tem algum problema de intestino, pelo sangue ou não? Não. São testes... Existem algumas tentativas de relacionar tipo sanguíneo com patologias. Sim. Mas nunca se conseguiu confirmar que determinados tipos sanguíneos têm propensão a desenvolver uma determinada doença, né? Até a época do Covid também teve, né? Quem é tipo O é mais suscetível e tal. Mas essas coisas acabam não se confirmando, acaba sendo uma coisa que fica mais na especulação. Mais na especulação. A gente falou do tipo A. Quem tem tipo B? Qual que é a diferença de um tipo para o outro? O que é compatível ou não? Então, na superfície do nosso glóbulo vermelho, a gente tem muitas substâncias diferentes, né? Algumas são comuns a todos, ou seja, todo mundo tem aquilo na sua superfície do sangue. Agora, outras são variáveis geneticamente. Um tem genética para ter uma substância ou outra. Então, existe um açúcar que a gente começou a chamar de tipo A, que fica aderido na proteína na superfície do glóbulo vermelho. O B é um outro tipo de açúcar, diferente, e que o nosso sistema imunológico reconhece. Fala, opa, o B não é o A. Não é o A. Eu consigo ver que não é. E se o A vier aqui, eu vou ter anticorpo contra ele. E eu vou destruir aquela célula. Entendeu? Como se fosse um agente estranho, indesejado. E aí, quando a gente fala que tem o sangue AB, ele tem as duas e os dois são compatíveis ali. Isso, ele tem os dois, então ele não desenvolve reconhecimento estranho nem pelo A nem pelo B. Ele pode receber sangue A, pode receber B e pode receber AB. Que interessante. E quando a gente fala de O, doutor? É o O que não tem nenhum desses açúcares, né? Então ele desenvolve anticorpos contra o A e contra o B e faz com que esses dois sangues sejam estranhos. Então, se você transfundir num paciente O, os tipos A e B, o organismo imediatamente vai reconhecer aqui como ele estranho e vai rapidamente produzir também a destruição desses glóbulos vermelhos. E isso gera uma reação gravíssima que, dependendo se o volume for um pouquinho maior aí do que 50 ml, já pode ser fatal. Nossa, e o O pode doar sangue para todos os outros, né? Só não pode receber. Exatamente. E eu cheguei a ler também, doutor, e eu falei, nossa, eu nunca tinha visto isso. Sangue ouro, é isso, doutor? Existe? O que é? São particularidades, né, da medicina. Então, é um tipo de glóbulo vermelho que não tem nenhuma proteína, nenhum antígeno do sistema RH. Então, você pode transfundir esse sangue em qualquer pessoa com relação ao fator RH, não vai ter incompatibilidade, né? Mas tem um revés disso. Essas pessoas reconhecem todos os antígenos e proteínas do sistema RH como sendo estranhas. Então, elas só podem receber sangue de uma outra pessoa igual a ela, que tem o sangue ouro, ou seja, o sangue RH nulo, que não tem nenhum antígeno do sistema RH. Então, como tem pouquíssimas pessoas, você tem que estar no clube, falar assim, ó, eu estou precisando de sangue, chama ele lá para doar uma unidade para mim. É muito raro, é uma questão, na verdade são uma população pequena de pessoas, centenas de pessoas que têm esse tipo de tipo sanguíneo, né? Nossa. Então eles, como receptores de sangue, eles são raros e precisam do doador raro, então eles ficam em maus lençóis. Agora, quando eles vão doar, eles podem, qualquer pessoa, independentemente do sistema RH, pode receber o sangue deles, uma ironia, né? Um pouco irônico isso. Né? Que interessante. Que o melhor doador seja o pior receptor. Exatamente isso que eu pensei. O Léo tem uma perguntinha para você, doutor. Vamos lá, Léo. Tem uma pergunta. Doutor, em relação ao banco de sangue, né? Qual que é o sangue que se pede mais para doação? E se porque ele é muito raro em receber ou muito raro em doar, assim? Qual que é o tipo de sangue que a gente mais precisa? Os bancos de sangue, eles fazem campanhas, assim, permanentes, tentando aumentar a doação do RH negativo, porque é o tipo menos frequente, né? E o RH negativo, ele é um doador universal em relação a isso, né? E já o paciente que é RH negativo só pode receber do RH negativo também. Então, o consumo desse sangue acaba sendo maior do que a oferta natural de doação. Ou seja, se você deixa aleatório, o seu estoque de RH negativo está sempre querendo acabar. Então, aí é necessário que se façam campanhas mais específicas junto a esses doadores, que às vezes são até sobrecarregados, porque ficam sendo convidados, vem doar de novo, tal, liga na casa da pessoa, olha, estão precisando muito. E aí, essa seria, vamos dizer assim,
uma das situações. Existem situações mais raras com relação aos outros sistemas de grupo sanguíneo, que para pacientes politransfundidos, eles fazem compatibilidade com outras proteínas, outras substâncias que ficam na membrana do glóbulo vermelho. E aí tem doadores específicos, e aí tem um banco de sangue, a gente chama assim de fenótipos raros, que esses aí servem para aqueles pacientes específicos, mas isso já é uma medicina especializada para pacientes que têm doenças hematológicas que são tratados pela especialidade, não é por uma transfusão de um acidente de carro ou para alguém que vai fazer uma cirurgia cardíaca, essa situação não se aplica a isso. Geralmente são os doentes falciformes, pacientes talassêmicos maior, que eles precisam tomar sangue com uma certa frequência e acabam desenvolvendo outros anticorpos aí com relação a outros sistemas. E aí a tipagem dele não é só mais o ABO e o RH. É ABO, RH, sistema Duff, sistema KEL, e entre outros grupos sanguíneos, isso vai afunilando a possibilidade de encontrar um doador compatível. Nossa, doutor, então quando a gente fala, né, e a gente sempre fala, né, doar sangue, você está ajudando vidas. É muito real isso, porque as pessoas podem, de repente, precisarem de mais. Quanto mais ela precisa, mais ela vai continuar precisando. Sem dúvida. Tem essas pacientes com doenças crônicas que dependem de transfusão. Os talassêmicos maiores, eles tomam transfusão todos os meses, porque o organismo deles não produz a hemoglobina, então eles não têm o glóbulo vermelho. Eles são totalmente 100% dependentes das transfusões que ocorrem, né, normalmente mensalmente. Mas existe uma série de tratamentos médicos que sem sangue não acontecem. A emergência é fundamental. O tratamento da maioria dos tipos de cânceres, né? Você também precisa de suporte de transfusão para poder combater os efeitos colaterais da quimioterapia e muitas situações de maternidade também. Então, assim, a doação de sangue, ela... Com certeza, todos nós vai ter alguém na família que um dia vai precisar. E aí você vai falar, nossa, ainda bem que alguém foi lá e doou, né? Porque eu nem parei para pensar nisso direito e agora eu estou vendo aqui numa situação que se não fosse isso, o meu familiar não teria tido chance de sobreviver. E por falar nisso, a gente tem um depoimento muito bonito que eu quero assistir com o senhor. Vamos assistir. Boa tarde, Abiléu. Me chamo Carla Carvalho e nós fazemos parte do projeto Doadores de Vida. O nosso grupo surgiu através de uma iniciativa familiar e com o apoio de um vereador de Biúna conseguimos uma van gratuita, reunimos alguns amigos e realizamos a primeira campanha no dia 24 de março de 2017. De lá para cá, nosso projeto só vem crescendo. No começo era difícil. Nessas 50 campanhas já somamos mais de 600 doações, ou seja, mais de 2.000 pessoas podem ter sido beneficiadas com o nosso projeto, uma vez que cada doação pode salvar até 4 vidas. O trabalho não é fácil, a gente precisa muito do apoio, principalmente do poder público, porque não tem nenhum hemonúcleo na nossa cidade. Nós precisamos ir até Sorocaba e lá o hemonúcleo é administrado pelo Coulsan. Mas ainda assim é um trabalho muito prazeroso e a cada doação nós saímos renovados. Se eu pudesse deixar uma mensagem especial, na verdade seria um questionamento. Afinal, quantas vidas você já salvou com a sua? Que bonitinho isso, né? Que boa ação, que exemplo e que cutucada, doutor, não é? É muito mais importante até do que as doações que eles fazem é a replicação da vontade de doar. Porque se a gente for ver do ponto de vista cultural nosso, essa cultura da doação de sangue, essa educação, essa informação, ela não é privilegiada, né? A gente não vê isso nas escolas, a gente não vê campanhas em televisão, a gente só vê campanha quando é assim, olha, tá acabando, vai entrar em caos o pronto-socorro da cidade, aí os principais canais de comunicação vão lá naquele dia e falam, amanhã vocês vão doar sangue. Ponto. Mas não tem nada continuado. E um grupo desse, CVD 2017, né? Eles vêm fazendo esse trabalho de conquistar a cultura e a educação de fazer doação de sangue, que nosso país não tem. Geralmente são os países que passam por guerra que tem isso, porque aí aquilo se torna uma necessidade de premente, como foi o caso da Europa aí nas guerras, né, do século passado. Isso criou neles, eles têm uma cultura de doador de sangue muito maior que a nossa.
Agora, nós aqui temos uma vida mais calma, então esse tipo de situação não é vista pelas autoridades, o poder público não prestigia isso e acaba que o banco de sangue está sempre correndo atrás, né? Como Sempre se tivesse pedindo de última sempre isso. No sufoco, No né, doutor? sufoco, Para a gente lembrar quem está em casa, né? Porque eu acho que é interessante a gente trazer mais esse assunto para o programa, exatamente por isso que o doutor falou. Como que a gente pode doar sangue, doutor? Quem pode doar sangue? Então, todas as pessoas que têm uma boa saúde, que têm entre 16 e 60 anos, acima de 60 até 69, os que já são doadores podem continuar doando. Pessoas que têm mais de 50 quilos, né, e que estejam um quadro de saúde estável, pode se candidatar. Lá, os detalhes, né, mas se eu fiz uma cirurgia, se eu fiz uma endoscopia, os detalhes do que está acontecendo com a pessoa é verificado no momento da entrevista que se faz antes da doação. E aí a entrevista visa proteger o doador, então várias perguntas são para que o doador não se prejudique e também para quem vai receber. E ali é orientado, olha, você teve uma gripe há 3 dias atrás, então é melhor você não doar agora, você espera mais 7 dias, aí você dando uma semana que você está bem, você vem aqui e faz sua doação. Então esses detalhes são vistos na entrevista. Doutor, quantas vezes a gente pode doar sangue por ano? Mulher pode doar 3 vezes por ano e homem pode doar 4 vezes por ano. Dá pra gente ajudar bastante, né, doutor? Que seja uma vez, exatamente, não é? Que seja uma minha vez. Nossa! Porque o interessante, assim, é bastante gente doar algumas vezes. Porque senão sobrecarrega, né? Se você deu prazo, vou doar, deu prazo, vou doar. Aí quando chegar 2 anos fazendo isso, você vai falar, nossa, eu cansei, né? São poucas pessoas que conseguem manter essa rotina. Vamos somar, não é nem dividir, vamos somar isso daí, não é, doutor? Isso. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo, acho que é um assunto que a gente precisa falar mais. E da próxima... Ah, doutor, uma perguntinha minha, só para... Tem a ver a alimentação com tipos de sangue? Não tem. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Boa. Era uma perguntinha que fiquei na dúvida também. Falei, já vou aproveitar que o doutor está aqui. Você de casa, aproveita. Se ficar com alguma dúvida, entre em contato com o doutor. O telefone é o 12 99677 7310 e 12 3922 0805. Doutor Glauco, seja sempre muito bem-vindo mais uma vez à nossa casa, viu? Eu que agradeço. Prazer estar aqui, viu? Você de casa, aproveita, minha gente. Doe sangue, viu? Às vezes a gente fica no desespero e quando acontece com alguém da nossa família, a gente fala, por que eu não fiz isso antes? Então, não pensa só na sua família, não. Pensa na família de todo mundo, viu? Porque quanto mais a gente doa, mais a gente recebe com sangue assim também, viu? Só